Começando mais um episódio do AcriCast e hoje a gente vai conversar com o superintendente do IMEA, Cleiton Gauer. Cleiton, obrigado por receber o convite, vir até aqui conversar com a gente um pouquinho. E eu já quero abrir perguntando, o que é o IMEA? Maravilha, eu agradeço o convite, Augusto, é um prazer estar aqui com vocês. Então, acho que sem mais delongas, o IMEA, na tradução literal, na descrição desse acrônimo, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Então, o IMEA ele é o braço responsável por fazer uma analogia direta com o nosso dia a dia, por fazer o acompanhamento das informações, dados, estatísticas, relatórios sobre o agronegócio do estado de Mato Grosso. Então, o IMEA tem a obrigação de acompanhar as principais cadeias produtivas aqui do estado de Mato Grosso, tanto agrícolas quanto pecuárias, e para dar subsídio ao nosso produtor rural, ao nosso pecuarista, para auxílio tomar decisão, apoio nas informações do dia a dia, parâmetros de comparativos, benchmarks e também o papel, acho que primordial, porque às vezes os produtores têm uma dificuldade de fazer essa analogia que o IMEA está distante do dia a dia deles, mas é a ligação que o IMEA tem com as entidades, as associações, para fazer o papel representativo de classe. Então, auxílio em estudos, projetos, defesas, algum projeto que vem impactar o agronegócio mato-grossense, o IMEA tem um papel de fazer a avaliação socioeconômica daquela informação e dar subsídio para a associação fazer o embasamento de defesa setorial junto à sua direção, seja ela em esfera estadual ou federal ou até mesmo a participação privada do nosso estado. Para o produtor, para o pecuarista, o IMEA é aquela parte técnica, a parte dos estudos que traz os números para que o produtor ele possa ter um embasamento para qualquer coisa, desde uma arroba até o preço de uma saca e muitos outros dados. Exato. Então, acho que o principal que fica muito próximo dos produtores é a cotação das principais commodities, tanto agrícolas como pecuária, arroba do boi gordo, reposição, vaca gorda. Então, todas as informações que o IMEA, não só que o IMEA chegou a uma maturidade, com o tempo nós conseguimos ter esse discernimento, mas é o que o produtor precisa acompanhar, monitorar. O IMEA ele fica responsável por fazer esse monitoramento. Então, com o passar do tempo, você percebe que alguns indicadores vêm surgindo, que os produtores demandam para fazer esse acompanhamento, o IMEA absorve e continua elaborando isso, entrega isso no seu site, nas redes sociais, WhatsApp, através dos sites de parceiros como as associações, federação, entre outros. E também tem esse outro cunho de fazer essa defesa setorial. Um exemplo, acho que trazendo para o dia a dia aqui, eu tenho uma política pública que vai alterar uma criação de um parque ou uma terra indígena. Então, o IMEA ele faz essa avaliação de impacto, o que vai impactar naquela região, o que vai mudar, quantas propriedades, qual é a área produtiva, impostos arrecadados, produção, rebanho afetado, para ir lá ao setor, olha, realmente o que vocês estão discutindo aqui vai afetar a vida de muitos produtores, vai ter um impacto direto de X milhões de reais, uma produção, uma arrecadação que vai deixar de existir. Vocês não podem simplesmente fazer uma diretiva de cima para baixo, porque realmente estão impactando a vida de pessoas e isso importa. Então o IMEA faz esse papel meio, Eu sempre brinco que o IMEA nunca é fim, ele acaba sendo o meio dessas discussões e ele apoia nesses dois braços, digamos assim, tanto no diretivo de fazer essa informação para o produtor, quanto dar esse apoio setorial. Tanto para o produtor também como para os órgãos públicos, tem como referência o IMEA, Exato. Então, essa é uma eterna gratidão que eu tenho de poder ter convivido com o nosso saudoso Amado de Oliveira Filho. Desde a criação do IMEA, o IMEA hoje tem 26 anos, então surgiu lá em 98 como departamento técnico sobre a guarda-chuva, passa debaixo do braço do Amado, e no crédito de que entendimento de que o Instituto ou o Estado precisava pautar as informações setoriais. Naquele momento, não que tenha mudado muito isso hoje, mas naquele momento nós tínhamos uma dificuldade de que ninguém tinha informação e a primeira informação que fosse jogada aos ventos, na mídia ou um jornal que seja, aquela informação colava e o setor tinha que trabalhar para desmistificar aquilo e dizer que aquilo não era real e provar por que aquilo não era real. Tinha dificuldade de achar uma fonte com credibilidade confiável. Exato. Então, o Amado, naquele momento, a federação,
entendeu que aquilo era relevante, constituiu um departamento técnico, ficou responsável por isso ao longo do tempo, e até 2008, que foi o ponto e a virada de chave, que o IMEA ganhou um CNPJ, que eu brinco, né? Então ele realmente constituiu uma figura jurídica e começou a andar com essas próprias pernas, porque os setores, e aí quando eu falo é praticamente desde a Constituição que nós temos como mantenedores, na estrutura que nós temos hoje, quem mantém o IMEA é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, a FAMATO, as principais associações como a Acrimate, a AproSoja, a AMPA e hoje a Prosmate, que entrou nos últimos anos como mantenedor, que apoiam e acreditam que faz a diferença levantar essas informações, que isso vai trazer resultado tanto para os produtores e como para essas análises de defesa setorial, que nós conseguimos nos consolidar com esse processo. Então, essa estrutura independente, que tem uma imparcialidade, tem um acompanhamento direto dos produtores no seu dia a dia, mas que toca as operações independentes, gera esse resultado tanto para os nossos produtores, quanto para as entidades públicas, que hoje um dos nossos maiores consumidores é o próprio governo do Estado, e o governo do Estado utiliza o IMEA como uma referência, e para nós é uma honra ter ser citado por isso, e também com as próprias empresas ou entidades privadas que se utilizam essa informação para se basear e constituir os seus negócios aqui no Estado de Mato Grosso, para realmente fazer investimento e fazer o Estado progredir. Então, para nós é uma honra realmente poder ser referência tanto como por parte dos produtores, quanto ser das entidades privadas, terceiros setores, porque isso realmente acaba sendo bastante difícil. Então, como uma entidade mantida os produtores, bom, mas qual é a imparcialidade de vocês? Então, hoje o IMEA ele tem maturidade, tem metodologia, tem processos o suficiente para realmente consolidar e comprovar esse tipo de situação, que é o nosso grande diferencial. Então, para os produtores também acredito que seja uma honra ter essa instituição, esse papel ao seu lado, ao seu dispor, para conseguir auxiliar realmente a conseguir gerar mais lucro, mais resultados na sua produção e na sua propriedade. E hoje, qual que é essa parceria com as entidades? Além delas serem mantenedoras, qual que é a parceria que ela tem com o IMEA? Como que funciona isso? Perfeito. Acho que eu vou tentar construir de várias faces, mas a primeira então todas as entidades elas fazem parte, então os mantenedores fazem parte do Conselho Deliberativo do IMEA. Então o Conselho basicamente ele rege os direcionamentos onde o Instituto, claro que nós temos liberdade para trabalhar e construir essas linhas, mas as entidades têm também o papel de conduzir e auxiliar o IMEA nessa evolução, tanto direcionar as ações de apoio aos produtores, dar direcionamentos ao ponto de, eu acho que esse não é um caminho que o IMEA tem que tomar, nós temos que ter cuidado com isso, essas situações, esse é o papel nosso como entidade representativa, e o IMEA tem que estar ligado com isso. Então, eles têm um papel de fazer esse aconselhamento para que o IMEA nunca saia desse papel e nunca se desvie dessa situação de apoiar o produtor rural. E o outro olhar, talvez mais do dia a dia, né? Então, são as demandas diretas. Então, tanto com a participação do IMEA em eventos, apresentações, estudos, a instituição precisa, por exemplo, a Acrimate precisa de uma análise do impacto acho que o que mais está em pauta, que a gente trabalhou bastante esse ano, e é um dos desafios, acho que nós não conseguimos alcançar esse resultado, mas eu creio que ele não seja distante também, mas o impacto, por exemplo, para a alteração da alíquota do FETAB sobre a arroba do preço da fêmea e diferença em relação ao macho. Então, que realmente tem um peso maior sobre os animais e que isso é importante, e o setor precisa mostrar isso para o governo, para que, olha, você não pode fazer o mesmo peso porque você está dando pesando muito mais a mão na arroba da vaca do que na arroba do boi gordo. Então, esses direcionamentos, como estudos como esse, uma análise de um impacto direto de uma terra indígena, ou de uma criação de uma unidade de conservação, ou de uma análise realmente de mudança de mercado e que vai trazer um reflexo direto. Então, o IMEA faz as ações principalmente para dar esse suporte, mas também às vezes por próprias demandas dos produtores. Então, as bases também demandam muito isso da associação, e a associação demanda para os produtores, ou os produtores que já têm uma relação direta com a IMEA, fazem parte do nosso hall de informantes, que nós ligamos para fazer as coletas de dados. Olha, está acontecendo isso na minha região, eu preciso que o IMEA faça uma análise, faça um levantamento, dê uma olhada mais a fundo do que está acontecendo, e aí devolvemos para a ponta para realmente dar esse direcionamento, o que a gente pode auxiliá-lo, ou o que a associação pode auxiliar o produtor nessas demandas específicas.
E eu acho que o IMEA também tem essa participação, e é muito especial também, principalmente no Acrimate em Ação, que o IMEA percorre junto com a Acrimate, no Acrimate em Ação, ouvindo as demandas do produtor, sabendo um pouco mais do que está acontecendo nos 4 cantos do estado, e aí depois acaba trazendo essas informações, né? Hoje a gente tem o caso, a Milena roda com a gente, o Rodrigo roda com a gente, e eles observam o que acontece, trazem essa demanda e com certeza ela depois é produzida ali e tem um resultado final, né? Exato. Então esse é um bom exemplo do Acrimate em Ação, que principalmente para nós, que o nosso 80% do nosso trabalho acaba sendo concentrado em escritório. Essa ida nas bases, essa visita aos produtores, acompanhar o pecuarista no seu dia a dia, ou essas dinâmicas que acontecem para captar essa informação e realmente estar um pouco mais próximo de ouvir as dores do dia a dia dele, para nós é de suma importância. E também trazem outras visões, né? A gente já trabalha bastante, tem pautas que já são costumeiras, que que nós somos provocados quanto a isso. Por exemplo, quantos animais são semi-confinados no estado de Mato Grosso, ou tem uma intensificação a pasto. Então, o IMEA está construindo essas metodologias para ir começar a rodar a campo e fazer essa avaliação e dar essas evolutivas. Então, esse papel é de relação muito próxima com a associação, com os eventos de produtores locais, e essa participação de dar abertura para o Instituto ouvir e participar desses momentos, eles são de extrema importância realmente para que a gente consiga fazer essa conexão e trazer esse resultado mais próximo das demandas diárias da produção como um todo. É interessante ver quando a gente chega nos municípios, principalmente aqueles bem distantes da capital, ou às vezes quando é distante de outra capital, né? Porque às vezes você vai para uma Barra do Garças, mas o pessoal busca muito Goiânia. Mas quando você vai num município muito longe e eles veem que o IMEA veio, eles falam, cara, a gente tá com o IMEA aqui, a gente tem a oportunidade às vezes de levar uma demanda, e é interessante porque acaba no final sendo mais produtivo até para o IMEA do que para o próprio pecuarista, né? Ou para o produtor. Exato, acho que é uma relação mútua e nós saímos muito, muito favorecidos nesse processo. Porque às vezes a gente não tem a oportunidade também de mostrar um pouco do que a gente faz. E às vezes fica um pouco distante a nossa comunicação. Acho que sempre é um desafio. Toda vez que a gente discute, trabalha, sempre, cara, o setor precisa se comunicar mais. Tanto com a parte de fora, quanto com as suas bases, suas origens. E esse é um processo. Assim, o IMEA produz, mas às vezes fica lá no site. O produtor não... eu nem sabia que vocês produziam isso. Você tem esse material. Às vezes também de criar esse canal. Olha, qualquer coisa que você precisar, liga para nós, manda um WhatsApp, a gente vai dar um direcionamento. Se nós não soubermos para onde tem, a gente direciona quem possa ter essa informação, ou se em última instância não tiver, como que a gente pode alcançar e chegar nesses resultados. Porque eu acho que eu sempre trabalho com a Milena, com o Rodrigo, com a nossa equipe, nada está pronto. Então, assim, por mais que nós fazemos muita coisa, o material já é bastante respeitado, mas assim, nós estamos sempre em constante evolução, sempre em constante adaptação para atender melhor as demandas que acontecem, porque o mundo é dinâmico, as coisas mudam e nós precisamos estar sempre acompanhando e estar perto dessa mudança para dar esse suporte e conseguir dar esse crescimento que é o tão necessário no nosso estado, né? Então a gente fica às vezes nos desafios, principalmente reféns de hoje, margens mais apertadas, realmente a pressão de outras atividades, a competitividade para outros setores cada vez mais próximas, e eu acho que o nosso papel é ajudar e fazer o produtor conseguir extrair melhores resultados, conseguir fazer esse papel, porque realmente nós precisamos alcançar esses resultados. Tanto é que porque todo mundo mira isso, e eu acho que o nosso papel é que dá esse suporte. E eu acho que todo produtor, todo pecuarista, agrônomo, qualquer relacionado ao meio rural, ele não sabe, mas o IMEA tem uma ferramenta que é riquíssima de conteúdo, que são os boletins semanais, né? E o interessante do boletim semanal é que ele tem desde da pecuária, grão, milho, soja, então pode buscar especificamente a cultura que ele trabalha, né? Exatamente. Então o IMEA, nós temos uma rotina, né? Se nós fôssemos separar aqui, eu sempre costumo falar que nós temos o nosso feijão com arroz, que é o nosso dia a dia, então todos os dias vai ter a cotação lá das principais commodities, então vai ter soja, milho, algodão, boi, e algumas outras culturas, algumas outras informações que a gente levanta. Na sequência, a gente tem os informes semanais, que é o nosso boletim, que é o nosso carro-chefe, acho que é mais difundido, por mais que ele não traga um direcionamento específico, mas toda semana tem um assunto novo que mais está acontecendo, ou o que alterou naquele momento que vai impactar aquela determinada cadeia, então tem para todas as cadeias. Também acontece os reportes
esporádicos, né, mensais, que tanto com relatórios de abate, movimentação de avaliação diferencial de base. Nós também temos os informativos de safra, então como que o Estado está se desenhando, qual o desenvolvimento, como que nós estamos enxergando a safra do Estado e que impacto isso pode gerar lá na ponta final, custos de produção, relatórios trimestrais também que acontecem com uma periodicidade mais longa, como, por exemplo, intenções de confinamento, que é uma avaliação de como que o desenho e a preparação do setor para determinadas situações que vêm acontecendo, que também mostram e trazem esse reflexo da organização setorial e como que o produtor pode se aproveitar desses movimentos. Então, tem vários produtos que o produtor pode ter acesso. E, por último, se eu tenho uma familiaridade maior, eu tenho condições, o IMEA também dispõe de uma plataforma, uma ferramenta que ele pode baixar esses dados brutos e ele trabalhar essa informação para cruzar com as informações do seu dia a dia, da sua operação, do seu negócio, para que ele consiga ter esse famoso benchmark que todo mundo fala, para trazer esses comparativos e que ele consiga não navegar sozinho, mas olha, a média do Estado, nós somos nessas condições, então eu estou melhor nessas situações, nesse item de custo, talvez aqui eu preciso melhorar porque na média o Estado é muito inferior. Ou o que eu faço nesse ponto de custo com mão de obra, ou despesas com maquinário, o que acontece aqui que justificam essas minhas despesas. Então o produtor pode utilizar essas informações para fazer essa ancoragem, esse comparativo, para estreitar e extrair os melhores resultados da sua operação. Tem todo um dashboard ali preparado e bem alimentado para o produtor, mas se ele não entrar ali e não acessar, com certeza também tem muito site de notícia que está todo dia postando matéria, né? Eles procuram como uma fonte confiável e sai muito conteúdo importante, né? Exato. Por muitos anos nós tivemos uma dificuldade muito grande de chegar ao produtor rural. Não que nós somos especialistas e não conseguimos chegar a isso com exatidão, mas os meios de comunicação eles são um grande aliado do Instituto. Então, todo mundo demanda, precisa de informação qualificada, precisa de informação para levar para as bases e as mídias utilizam o IMEA para levar as informações para a ponta. Então, é um parceiro muito importante para nós, porque às vezes nós não temos essa capilaridade que outros sites ou outras instituições têm lá na ponta que consiga permear essa informação. Nosso suprassumo realmente seria o ideal que o produtor conseguisse acessar, buscar essa informação, mas a gente tem esse parceiro que também acaba ajudando de maneira bem substancial. Então, para ficar bem claro, assim, quem pode ter acesso aos conteúdos do IMEA, e se um produtor ele precisa entrar em contato, ele precisa talvez de um dado mais específico ou talvez de uma ajuda, ele pode entrar em contato com o IMEA? Como funciona? Com certeza. Então, assim, o ponto principal, quem pode ter acesso? O IMEA dispõe de informações abertas, então tudo que o IMEA produz de maneira, claro que também de maneira estruturada, nós temos um trabalho muito grande, principalmente como o IMEA não paga por nenhuma informação para coletar as informações, o IMEA também cria essa rede para devolver essas informações para as pontas. Então, quem tem e fornece informações pode ter certeza que também vai ter e extrair isso lá do nosso site. Então, você pode acessar o imea.com.br, você vai ter acesso a todos os relatórios, você vai ter um cantinho lá na parte superior do site que é o IMEA Digital para acessar, só fazer um cadastro, não tem custo nenhum, não é uma intranet, você pode fazer um cadastro e acessar lá fornecendo algumas informações, pegar essas bases do Instituto para fazer esses comparativos que eu citei. Você pode ter acesso por e-mail ou por WhatsApp, que é o nosso mesmo telefone, então a gente também tem construído isso e acho que vale a pena frisar aqui um ponto, as dificuldades de comunicação que nós tivemos com os produtores há um tempo atrás criaram e fizeram forçaram o Instituto a criar um canal de comunicação oficial, porque as pessoas se passavam pelo e-mail lá na ponte tentando levantar essa informação e todo mundo ficava com receio. Então, hoje, o telefone do IMEA é o 65-2123-2657, que é o mesmo WhatsApp. Então, se você salvar o único, você vai conversar com todo mundo, tem um sistema de mensagens por trás disso. Então, eu quero falar com a Milena do Boi. Você vai lá digitando as informações, cadê do boi, tal, vai repassar diretamente para a Milena para poder conversar com ela e ela vai dar esses direcionamentos para te atender. Bom, mas tudo que não encontrei, não tem nada disponível, acho que não tem informação. Solicita, a gente vai avaliar com carinho, vai analisar, realmente se nós tivermos ao nosso alcance, não vai ser algo muito fora do que nós produzimos de fora de alinhamento com o setor,
o IMEA vai buscar e tentar absorver isso no seu dia a dia. Claro que tem coisas que acabam sendo impossíveis, porque acabam sendo específicos de um negócio, de um produtor em específico. O IMEA acaba não atendendo essas demandas, é muito mais olhando como um macro setorial, olha, isso aqui que a cadeia seria importante analisar, o Instituto realmente acaba por objetivo absorvendo, mas não como especificidade de negócio. Então, às vezes, a gente tenta explicar isso também aos produtores, às vezes acaba aparecendo uma demanda, não só de produtores, mas de uma empresa. Eu quero fazer que o IMEA faça isso. Não, porque eu não consigo te atender, porque isso acaba sendo específico, não é nesse mérito, acho que não tem alinhamento, um objetivo para a gente alcançar como resultado setorial lá no final, mas a gente pode te fornecer isso, tem à disposição isso, você pode ter à disposição. Talvez até entre em contato com uma associação, por exemplo, uma entidade do setor. E outro ponto às vezes tem esse canal direto, mas ele não deixa de existir, ou deixa de ter o canal da própria associação, as diretorias ou as bases regionais entrem em contato, acho que todo mundo está ali para dar esse suporte e vai fazer e criar esse canal de fornecer esse link de acesso, olha, beleza, entendi essa demanda, eu vou entrar em contato com o Cleiton, vou entrar em contato com o Francisco, o Chico Manzi aqui da Climate, ele vai conseguir fazer esse canal, vai marcar uma reunião, vai marcar uma conversa, a gente vai conseguir trabalhar essa informação, então pode ter certeza que as associações, os sindicatos rurais também são uma extensão de base do IMEA lá na ponta e eles fazem esse papel de fazer essa conexão, de levar um pouco do que nós produzimos e também de coletar as informações do outro lado, de criar esse canal, esse network, assim, para conseguir alcançar os objetivos que é um único, né? De dar subsídio, dar fomento para a produção do nosso estado de Mato Grosso. Tem muito problema hoje do produtor, do pecuarista, do próprio produtor em geral. Ele tem um pouco mais de receio, às vezes, de abrir a porta para o IMEA e falar assim, não, vou passar algumas informações, alguns dados, porque eu sei que isso pode afetar muito numa pesquisa para vocês. E o produtor, eu acho que ele pode abrir a porteira ali para receber o IMEA. Exato. Hoje, fazendo um paralelo, não que tenha a ver, mas tem um pouco de relação, que é o descrédito na pesquisa, com algumas coisas. E eu posso trazer a pesquisa doutoral como um exemplo. As discrepâncias, as diferenças em relação ao que está sendo projetado em relação ao resultado específico. Então, hoje a gente tem uma dificuldade porque ninguém quer passar essa informação com receio de que acha que não tem resultado final legal, que não representa a realidade, de que o Instituto pode utilizar as informações dos produtores para outro fim. E aqui eu quero usar o espaço para trazer os produtores que o IMEA ele tem por objetivo, e não é porque existe um termo de confidencialidade que vai subsidiar isso, não, é por valores, é por realmente, por espírito de nascer assim. O IMEA não compartilha informações pessoais, não compartilha contatos, não repassa informações tanto de produtores e de empresas, porque a gente acredita e nós precisamos levar com seriedade a pesquisa, porque isso acaba trazendo reflexos, impactos que nós às vezes nem imaginamos. Eu posso trazer depois alguns exemplos aqui, mas realmente como isso pode afetar vários negócios. Então, tem produtores que travam os preços com base nos contratos, né, com base nos preços do IMEA. Então, tudo que nós construímos e tudo que eu sempre construo com o meu time é levar isso com seriedade, porque você está impactando milhões de reais no dia a dia, que às vezes você nem tem noção de como isso pode impactar a vida de pessoas. Então, é um trabalho sério, precisa ser levado e tratado com seriedade. Então, toda a informação do IMEA ela é anonimizada, então tem que ter no mínimo 3 informantes ou outras informações complementares, que às vezes também acaba sendo difícil de você conseguir, às vezes alguns municípios 3 informações, mas tem meios e mecanismos pela estatística você conseguir corrigir isso, mas que realmente não tragam e não seja possível você identificar realmente quem forneceu, ou qual foi o produtor, ou qual foi a empresa que repassou aquela informação. Porque eu acho que esse é um critério relevante, porque faz diferença lá na ponta final, e os produtores e todo mundo se sente, eu acho que hoje, com base em todo o tempo e credibilidade que a gente construiu, com segurança de fornecer as informações e repassar isso. E aí eu acho que a gente frisa novamente, se a pessoa está com dúvida, recebeu talvez um contato do IMEA, querendo uma informação, querendo um número, um dado ali, está em dúvida, entra em contato com uma associação, né? Exato. Liga na ProSoja, liga na Climate, fala, olha,
fulano de tal do IMEA. Confere que a gente vai atrás para descobrir se realmente... Exato, eu vou trazer, acho que 2 causos aqui que são exemplificam isso. Um deles, então assim, sempre que a gente faz uma pesquisa, nós sempre reforçamos, está com dúvida, alguém que te ligou, você não sabe que você é o IMEA, pega, desliga, liga no 2123-2557, confirma. Vocês estão fazendo a pesquisa? Eu acabei de receber a ligação. Fomos nós mesmos. A gente repassa para a pessoa, Porque pode acontecer isso mesmo, de pessoas mal intencionadas usarem o nome do IMEA. Nós já tivemos casos no passado e fomos forçados a unificar essa informação para que isso seja constituído. Porque realmente, hoje já diminuiu bastante por conta disso, mas o processo é todo mundo tentando buscar informações e sabe que o Instituto liga para as pessoas, conversa, tenta coletar informações e às vezes se passa pelo Instituto para coletar informações no seu dia a dia. Então, hoje foi um pouco pacificado, mas pode existir, não deixem de fazer se caso receba a sua ligação. Outro ponto, eu acho que um exemplo também, as pessoas têm um pouco de liberdade já comigo, alguns produtores me conhecem já de longa data, já são quase 10 anos de Instituto. Então, a pessoa ligou, um pesquisador ligou para fazer a coleta de informações, ele desligou, me ligou, olha, estou falando aqui com o fulano de tal, me ligou fazendo pesquisa. Não, pode passar, realmente somos nós. Então você pode ter certeza que nós vamos, e eu estou à disposição também para sanar essas dúvidas. Está desconfortável, teve uma pergunta que eu acho que fugiu um pouco do óbvio ou do dia a dia, do mote diário ali, de que eu entrei muito no pessoal ou na parcial. Também não existe ligar para a gente, olha, acho que o que está acontecendo aqui foi levantado isso e isso, ou foi me perguntado isso e isso. Qual é o objetivo disso aqui? E nós vamos, o nosso objetivo para construir esse indicador é isso, isso e isso para chegar nesse resultado. Essa informação ela é meio, nós vamos descartar, não vai ser utilizado para nada, ou não, olha, realmente eu acho que foi excedido aqui, não estava sendo combinado de fazer esse levantamento, mas hoje também pelo time, maturidade, muito difícil isso acontecer, mas também não é impossível. Já tem um alinhamento, né, com a equipe. Exato, a preparação, não é um time que ele começou ontem, então já são 26 anos e hoje também a maturidade com o tamanho da equipe que nós temos. Então não citei no início lá, mas hoje, lá no passado, quando o Amado iniciou o Instituto, eram 2 pessoas. Hoje são 44 no total. Quase 40, dependendo do momento, tem mais pessoas, mais pesquisadores, mas em média estamos falando de 44 a 45 pessoas fazendo levantamento de informações e produzindo dados diários do setor aqui no estado. Então, realmente, às vezes acaba fugindo alguma situação, a gente não tem o controle sobre tudo, pode estar alguma coisa além disso, mas sintam-se à vontade também para construir algo melhor. É o que eu disse lá atrás, não tem nada pronto, a gente está sempre em constante melhoria, produzindo cada vez mais. Eu acho que também esse papel, acho que do produtor também se sentir fazer parte, que ele está construindo, está colocando esse tijolinho lá no IMEA, pode ter a liberdade de falar conosco, que nós vamos realmente ter o maior prazer de atendê-lo e levar em consideração a opinião dele e construir isso e construir algo melhor. E hoje o IMEA ele atende, se não todas, quase todas as culturas, né? Hoje são quase todas que aqui do estado? É difícil falar todas, porque eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, as majoritárias. As majoritárias, seriam, né? Sempre que quando a gente olha para Pareto, né? A maior participação lá, relevância, nós estamos falando de soja, milho, algodão, pecuária de corte, leite, suínos, aves, produção de sementes. E aí, tanto de sementes de pasto, quanto de sementes de produção de cultura, né, como soja, milho, algodão. Algumas outras culturas que estão surgindo novas, como feijão, não que seja nova, mas com uma participação maior, feijão, gergelim. Isso tudo já biomassa, encontra informações. Já encontra informações, eucalipto, teca, arroz. Então, assim, outras informações que a gente tem também condições de fornecer. Claro que algumas culturas mais informações do que outras, tanto pela necessidade, né? De acompanhamento do mercado. Mas o IMEA também não consegue controlar tudo. Então, o IMEA ele tem informações sobre produção de uva no estado de Mato Grosso, produção de hortifruti granjeiros. O IMEA não tem capilaridade, não tem condições de fazer o acompanhamento dessas culturas de menor participação. Então, assim, a gente acaba ficando no que é mais relevante, pensando em participação, mais disponibilidade de informação e também falando em estruturação da própria cadeia. Então, são cadeias bem mais antigas,
tem uma organização, um acompanhamento já de longa data que fica mais facilitado a organização e estruturação no setor. Mas também não impede de outras cadeias que estão se estruturando de demandar que o IMEA acompanhe isso. E aí também a gente coloca isso na discussão das próprias entidades mantenedoras no conselho, de que o IMEA vai monitorar. Vou trazer um exemplo aqui, foi nos demandado pelo Senar Mato Grosso para acompanhar custos de produção de café. Então, a nossa meta esse ano, vamos colocar um painel de café. Vem crescendo no estado, Vem crescendo no estado, então o IMEA vai acompanhar algumas informações, alguns dados para trazer e dar esse suporte inicial para a cultura. Então, outras culturas que estão em ascensão, que fazem diferença, que o IMEA às vezes não consegue criar uma cadeia específica para monitorar, mas o IMEA também pode fazer análises, estudos específicos, esporádicos para dar esse suporte de sustentação. Então, realmente acaba sendo, não acompanhamos tudo, mas a gente tem condições de dar esse suporte nas necessidades, nas demandas que acabam surgindo ao longo do tempo. Busca, então, o IMEA, talvez igual essa questão da cultura do café, busca um sindicato ali, que Exato. O sindicato vai entrar em contato, né? Mas é interessante porque novas culturas estão nascendo aqui no nosso estado, que é um exemplo, é o café, né? Região ali de Conisa, Confresa, ali naquela região está toda aumentando o café. Então é uma cultura nova e o IMEA vai dar uma atenção maior, né? Cleiton, para a gente já caminhar para o final, eu sempre trago essas perguntas para os entrevistados. E eu não me preparei aqui. Mas essa você está no quintal de casa, é números, é o que você gosta, é o que você faz. Quer falar sobre o cenário atual da pecuária, né? Então, a gente, trazendo dados do IMEA, da arroba, por exemplo, em São Paulo, hoje, no dia da nossa gravação, que está em torno de 314, 312 São Paulo e 304, 306 Mato Grosso. Qual que é o cenário que você vê aí? 2025 entrando, como que vai estar a pecuária para 2025? A gente bate 400? Dá uma alegria pro pecuarista que está ouvindo. Isso é uma pergunta que vale ouro. Acho que é desafio de todo analista de mercado, né? É o que a gente vem acompanhando. Mas assim, eu vou tentar fazer uma análise macro, que eu acho que é o que eu sempre trago quando nós falamos de pecuária, né? Às vezes a gente tem que tirar um pouco do foco da emoção e se preparar para o ciclo e se preparar para os movimentos que acontecem. Então o que nós tínhamos, acho que fazer uma leitura até traçando um pouco dessa visão de mercado que nós tínhamos lá no passado. Então, vou trazer um passo atrás, em 23, que nós estávamos conversando nesse mesmo momento. A percepção que nós tínhamos era, realmente, acho que é o ponto de virada de ciclo, nós vamos ver uma aceleração no final de 24, a gente já começa a ver uma resposta da arroba e realmente está acontecendo. Ah, mas Cleiton, você está falando isso aqui porque você está cantando chutar gato morto, assim, uma expressão do dia a dia, né? Não fazer uma alusão, mas é fácil, não é nisso. O que eu quero trazer nós tínhamos essa visão, de repente o cenário inicial de 24, todo mundo ficou com aquele receio e nós começamos, olha, talvez postergue um pouco mais esse movimento, e agora no final do ano a gente viu uma aceleração, tanto pelos abates intensificados, nós nunca batemos tanto, historicamente falando, mês a mês praticamente, os preços reagindo já em 24, e que o cenário que nós temos para 25, ainda dando esse olhar, né, pensando principalmente com relação, não olhar para a demanda, mas principalmente para da oferta, é que nós estamos num momento de inversão de ciclo, nós abatemos um movimento muito forte e nós já estamos com essas cotações nesse momento. Então o cenário para 25/26 é que esse cenário de perpetuidade, o movimento de solidificação da arroba se consolide, porque realmente a oferta que nós vimos pelo abate que fizemos nos últimos 2 anos realmente foi muito forte e a conta deve chegar ali na frente. Então, se realmente os desafios, agora, se vai ser 400, se vai ser mais de 400, acaba sendo um desafio bastante significativo de cravar esses movimentos. Mas, assim, eu acho que esse movimento de ascensão, ele começou, ainda talvez ele pode ser afetado por conta de uma demanda responsiva, mas ainda assim a oferta lá na frente, eu acho que ela vai cobrar essa conta e a gente pode potencialmente ver um cenário de arroba fortalecido para 25/26. Porque esse momento que nós estávamos antecipando, começou a acontecer, mas ele começou muito rápido e muito forte do que a gente estava imaginando. Então, realmente é um cenário que acho que vai alegrar os produtores para os próximos 2 anos, mas é o que a gente sempre coloca, né? É o desafio de se preparar, porque esse momento não dura para sempre. Essa euforia, esse movimento acaba intensificando e dando essa explosão de aumentar a oferta, e aí é lei de mercado. Olha, no momento que a gente tiver uma oferta maior que a demanda,
realmente isso vai retrair, a gente potencialmente É um pode ver o ciclo ciclo mesmo, se né? repetindo lá na frente. Então não é uma alteração que nós temos e isso potencialmente pode acontecer lá na frente. Então se prepare esses movimentos, se organize, aproveite para surfar essas oportunidades, porque realmente o mercado está dando e está dando esses movimentos, porque o produtor colhe um pouco desses frutos. Dias de glória. Dias de glória que ele não pôde observar nos últimos 2 anos. Perfeito, Cleiton. A gente quer agradecer pela participação, de estar em um episódio do Acricast, trazendo um pouco mais de informações, e as portas estão abertas para a próxima vez trazer bastante número aí. A gente vai trazer, quem sabe, uma @400, mas a gente vai trazer muito mais conteúdo aí numa próxima oportunidade. Com certeza, eu agradeço a oportunidade, coloco não só à disposição a minha pessoa, mas como todo o time do IMEA. O Rodrigo, a Milena, às vezes trazer um rosto novo, um rosto mais bonito aqui para conversar com vocês, uma voz mais suave também, mas principalmente trazendo um pouco dessa informação, um pouco do nosso dia a dia lá, realmente de fazendo essa conexão do que está acontecendo com o mercado, com o produtor, realmente de fazer essa preparação, essa organização e aproveitar as oportunidades que a gente pode estar oferecendo, de dar esse suporte no produtor nesses momentos mais oportunos. Perfeito, Cleiton. Eu quero agradecer você que assistiu até agora. Siga as redes sociais da Acrimate, acompanhe também o IMEA para saber todos os boletins, né? Cadastrar o seu e-mail, cadastrar seu celular para receber o boletim também semanalmente. E acompanhe os episódios que já foram no ar do Acricast e fique de olho nos próximos que virão.